Quarto tópico, semelhante a Cristo sempre e em todos os lugares. Vamos continuar falando de comportamento, de atitudes daqueles que aceitam o Evangelho, aceitam a mensagem de salvação. Irmã Sara, primeira pergunta, qual é a consequência mais comum que enfrentamos nesta vida se escolhermos viver de acordo com a vontade de Deus? Então, sempre que a gente escolhe andar na contramão, a gente passa perrengue, passa dificuldade. Essa seria aqui a perseguição, a zombaria, né? As provações. Seguir a Cristo, ter essa nova vida em Cristo, ela tem um preço. É de graça para nós, né? Jesus pagou esse preço, a salvação é de graça, mas continuar no caminho tem o preço de você resistir, de você continuar em frente. Se nós escolhermos viver de acordo com a vontade de Deus, Satanás vai se irar e os seus seguidores também. Ele usará agentes humanos para debochar, zombar, insultar aqueles que estão trabalhando na causa de Deus, né? E eu acho interessante que os ímpios zombarão, aqui diz, com lágrimas o povo de Deus advertirá os ímpios do perigo de desprezar a lei divina. Às vezes você vai aconselhar alguém, né? Olha, isso aí não está certo, olha, seja fiel aí ao seu esposo, à sua esposa, ou você precisa deixar esse seu comportamento, essa ganância, qualquer coisa assim, você é um bobo, né? Às vezes a gente está vendo a destruição na vida daquela pessoa e se esforça para convencê-la de que ela está fazendo um mal para si mesmo, né? Mas as pessoas zombarão, né, da tristeza, ridicularizarão os seus apelos solenes. Mas mesmo assim, a angústia e a humilhação do povo de Deus são evidências categóricas de que estão recuperando a força e a nobreza de caráter perdidas em consequência do pecado. Quando há essa aversão, essa tristeza por ver um pecado acontecendo, isso daí já é uma mostra de que algo mudou, né? Sim, exato. De que algo mudou. A mente está mudada, né? A mente está mudada, glória a Deus por isso, exatamente, né? Exatamente. Mas assim como Jesus, nós também vamos padecer, né? Sim. Agora, continuando, o que todo cristão deve lembrar ao ser alvo de zombaria ou desprezo? Então, nós vimos na pergunta anterior que é uma consequência quase que automática e natural sofrer essa zombaria, porque o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar já não está de acordo com o mundo. Estamos na contramão desse mundo. Então, a consequência é a zombaria, a consequência é o desprezo, é o escárnio. Agora, diante disso, quando sofremos isso, quando estamos passando por essa situação, devemos desanimar, devemos ficar, nossa, poxa vida, que coisa mais terrível, pensei que ia ser um caminho mais suave, né? A jornada com Cristo, a jornada cristã. O que todo cristão deve lembrar ao ser alvo de alguma zombaria, de um desprezo, de uma ridicularização? A primeira coisa que deve lembrar é que, na verdade, ele está passando por aquilo, mas ele é um bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, é uma pessoa abençoada, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha só que bacana, eu estou sofrendo porque eu escolhi seguir a Cristo e Ele me diz que eu sou bem-aventurada, nesse momento aí. Aí diz, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Olha só, Jesus sofreu por mim, Ele sofreu zombaria. Imagina que Ele estava lá crucificado para salvar as pessoas que estavam ali zombando dele. Não tinha zombaria maior, desce aí da cruz se você é Deus mesmo, né? E quando nós passamos por isso, nós estamos participando, mas é de um
um fragmento só. Fragmento Sim. das aflições de Cristo, né? Mas assim como foi depois ele foi glorificado, nós também vamos participar da glória dele, né? Então, se pelo nome de Cristo sois vituperados, quer dizer, insultados, repreendidos, é porque o Espírito de Deus habita em nós. Olha que coisa maravilhosa, que privilégio, né? A amizade com o mundo não traz essa zombaria, né? Então, se você está sendo perseguido, insultado porque você está fazendo o que é certo, glória a Deus por isso. O Espírito de Deus está sobre você, né? Abrindo um parênteses aqui, porque às vezes a pessoa, pela sua má índole, pelos sentimentos carnais que ainda estão em seu coração, se mete em encrenca e acha que aquilo que está sofrendo, porque se envolveu em alguma dificuldade, é uma perseguição por causa do nome de Cristo. Nem toda perseguição é por causa do nome de Cristo, que fique bem claro. Aqui nós estamos falando de zombaria, de perseguição em decorrência de ser estritamente fiel e também de não ter buscado isso, né? Tem uma lição desse trimestre que fala sobre receber alguma perseguição, mas às vezes a pessoa ela cava aquela situação. A palavra de Deus diz que nós precisamos ir com calma, acho que foi lá pela lição 6, mais ou menos, nós estudamos isso. Então, nós precisamos agir de tal forma que também não nos confrontemos com as pessoas. A lição, ela trazia uma nota... Ela provoca o outro, né? Depois diz, tá me perseguindo. E achando que aquilo... diz assim, olha, tá aqui, quarto tópico da pergunta da lição 6, pergunta A. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, mas sem sacrificar princípios, a fim de manter a harmonia com os outros. Então, você está fazendo isso até o ponto onde você tem ali o limite, né? A questão de princípios, a obediência da lei de Deus. Mas, mesmo fazendo isso, a outra pessoa, por conta da sua impiedade, dos seus pecados, ela te afronta, daí sim é uma perseguição. Agora, se você cava aquela situação, não considere isso como o que nós estamos considerando, porque você buscou aquilo e foi fruto unicamente da sua má índole, das suas atitudes e escolhas equivocadas que fez. Agora, quando buscando fazer o certo, buscando fazer o que é correto, ainda assim vem uma situação adversa, aí sim se cumpre o que está escrito aqui, né, irmã Sara? Exatamente. E existem pessoas que com muita facilidade se envolvem em dificuldades e ficam achando que é porque são cristãs e tal. Não, não é não. É porque está precisando se converter. Exatamente. É o que Pedro fala aqui, né? Sim. Na verdade, esse versículo, ele foi mencionado na segunda-feira, e eu quero só chamar a atenção para um detalhe aqui, ó. Nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor. Aí a gente fala assim, não, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não faço maldade aí. Mas aí tem outro aqui, olha. Ou como que se intromete em negócios alheios. O intrometido, o mexeriqueiro. O intrometido, o mexeriqueiro, que está ali, se sente o supervisor da vida dos outros, né? Exatamente. Então, aí ele consegue inimizade. Aí depois ele fica pensando, não, é porque eu sou cristão. Sou cristão, mas não é isso, né? Quando, na verdade, ele buscou aquela situação, né? Exatamente. É um auto-engano. Um auto-engano. É importante nós mencionarmos isso, irmãos, porque nós precisamos avaliar aquilo que estamos vivendo. E não sermos enganados pensando, não, estou vivendo isso porque estou com Cristo e tal. Sendo que, às vezes, a gente mesmo tem ainda temperamentos, tem atitudes, tem comportamentos que não estão santificados. E, às vezes, pensamos, não, estou santificado, estou aqui, estou em paz, aqui agora é só continuar no piloto automático até entrar no céu, quando, de fato, ainda tem muita coisa a ser acertada. Vamos buscar sabedoria em Deus, vamos buscar que o Senhor sonde os nossos corações e revele para nós as nossas dificuldades. Pergunta C. Qual deve ser nossa atitude quando virmos os zombadores prosperando? E, por outro lado, como devemos
reagir quando algo ruim acontece não apenas a eles, mas com todos os que nos fazem mal? Bem, a primeira parte, quando nós vemos os zombadores prosperando, aquelas pessoas que nos fazem mal, às vezes parece que estão tendo uma vida de sucesso, né? Tudo acontecendo de bom com elas. A atitude aqui é a gente lembrar do julgamento na casa de Deus, né? Que vai vir um julgamento. Se ele começa pela casa de Deus, começa por nós, qual vai ser o fim daqueles desobedientes? Então, a vingança ou a justiça não vem de nós, vem de Deus. Deus está vendo tudo. Não há nada escondido. Uma vez uma amiga me falou sobre uma situação, eu contando para ela, falou, Sara, o anjinho já anotou, pode ficar tranquila. Então, estão zombando de você porque você está fazendo uma coisa correta, você está andando no caminho da salvação, o anjo já anotou, já está lá, vai ser julgado. Salmo 37 é um consolo muito grande, né? Muito grande. Às vezes a gente pensa que o ímpio está prosperando, mas se você entra no santuário e vê o julgamento de Deus, fala, não é bem assim. Como o salmista no Salmo 73, né? Ele olhando lá o ímpio prosperando e ao passo que o justo estava ali passando por dificuldades. E ele diz assim, meus pés quase se desviaram quando notou isso daí, porque aparentemente mais valia seguir uma vida de injustiça do que fazer a vontade de Deus. Mas finalmente ele chega lá pelo verso 17, 14 ou 17, eu acho que é 17, e ele menciona assim, até que entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Então ele viu o julgamento de Deus. No santuário ele percebeu o juízo. Para aqueles que são justos, ainda que passam por provas, por dificuldades, têm uma vida mais difícil aqui neste mundo, mas finalmente o sangue de Cristo que está sobre eles lhes possibilita a entrada para a vida eterna, para desfrutar das glórias eternas. O justo, aliás, o ímpio, por mais que nessa vida pode parecer que está folgando, que está tudo bem, mas quando chegar o fim da sua vida, ele não tem o sangue de Jesus sobre ele. E então ele haverá de sofrer o castigo da punição eterna de Deus. É no santuário que nós vemos isso. No santuário, exatamente. E algo que me chama a atenção aqui também, aqueles que padecem segundo a vontade de Deus. Está fazendo a vontade de Deus, isso te trouxe um sofrimento. Talvez perdeu o ano na faculdade por não poder assistir a aula na sexta-noite, né? Perdeu o emprego, alguma coisa assim. Mas encomendem-lhe as suas almas, ou seja, entrega para Deus, confia. Senhor, olha, a minha vida é tua, tudo que eu tenho é seu. Então, ele como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, encomende a sua alma a Deus. Ele é fiel, ele é o Criador. Continua fazendo o bem. E a outra parte da pergunta diz assim, como que deve ser a nossa reação quando acontece uma coisa ruim. Porque, assim, o ímpio às vezes parece que está prosperando, mas eles também sofrem. Satanás também judia bastante, maltrata. Sim. E aí, quando acontece alguma coisa assim com eles, com todos os que nos fazem mal, o conselho do Senhor aqui, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Nós estamos falando de uma nova vida, a vida semelhante à de Jesus. E foi isso que ele fez conosco, né? Eu acho interessante, eu vi essa semana uma comparação muito bacana. Digamos que eu tenho uma dívida, você tem uma dívida comigo de 6 milhões de reais. E tem alguém que deve para você 17 reais. E você tem um cheque dela e eu tenho um cheque seu de 6 milhões. Aí eu falo assim, Luzilei, se você perdoar os 17 reais dela, eu te perdoo os 6 milhões. É um bom negócio? Com certeza. Um bom negócio, né? Mas às vezes a gente não quer perdoar a quem nos ofendeu. Nossa dívida com Deus é muito maior do que a dos outros. Às vezes nós exigimos o perdão dos 6 milhões,
mas não estamos dispostos a perdoar os R$17. Exatamente. Só que nós só vamos ter esse perdão dos 6 milhões se estivermos dispostos. Então, o rancor, o desejo de vingança são combatidos por esse mandamento aqui de Jesus. Sim. Amai os vossos inimigos. E quando a gente obedece esse mandamento aqui, que faz parte da nova vida, nós estamos nos colocando numa situação muito favorável, porque Deus fala, seu cheque aqui de 6 milhões, né, eu vou rasgar, você já rasgou o dele também, não está disposto a rasgar. Então, Deus quer que a gente seja como Ele é, perdoador. Né? Então, se você está passando por uma tribulação e você perdoa aquela pessoa, você faz o bem, você vai falar bem de alguém que você sabe que está falando mal de você, você está se parecendo com Jesus, está parecendo com Deus. Que coisa, né? Que privilégio. Sim. Muito bem. Então, nós temos aqui essas duas situações, né? A nossa atitude deve ser, primeiramente, né? A primeira parte é de perceber o fim deles, né? E a segunda parte, como devemos reagir quando vemos as pessoas passando por essas dificuldades, reagir com amor, né? Como Jesus agia, com amor, bendizendo. Porque, às vezes, nós pensamos assim, mas é o ímpio. Mas hoje ele é ímpio, depois pode ser o meu irmão, né? Eu fico imaginando a cena de Isaías e Manassés. Manassés mandou serrar o profeta Isaías ao meio. E vai chegar lá no céu, vai encontrar Manassés. Imagine Isaías, esse rei, tal, é um ímpio mesmo, é isso, aquilo, não quero nunca ver essa raça desse rei. Aí chega lá no céu, vai ter que ver, porque Manassés depois se converteu. Que coisa, né? Impressionante. Então, é um ímpio, é alguém que está no mundo hoje, é alguém que de repente está te fazendo mal, ore por ele. A melhor forma de solucionar um problema com o ímpio é pregando, de alguma forma, esse ímpio se tornando um cristão, se tornando um seu irmão de fé, porque senão ele vai ser um tormento até o último dia que ele puder. Então, devemos orar, devemos trabalhar de alguma forma para alcançar aqueles que nos maldizem, né? E sempre que houver alguma dificuldade com essa pessoa passar por alguma dificuldade, demonstremos o Espírito de Cristo. Aquilo que estiver ao nosso alcance, vamos ajudar, vamos colaborar, vamos tentar ajustar ali a situação, demonstrando ou revelando o amor de Cristo que já habita em nosso coração. Isso tem um poder grandioso na vida daqueles que nos maldizem, na vida daqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor. Vamos à última pergunta desse tópico. O que precisamos ter em mente em relação às pessoas que zombam de nós e nos desprezam? E como podemos alcançar esse estado de espírito? Então, segundo estes versículos aqui, as pessoas que zombam de nós, nos desprezam, por estarmos fazendo a vontade de Deus, elas estão mortas em ofensas e pecados, né? Mas nós também já estivemos. O Evangelho foi pregado a nós quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Elas também estão. Assim como nós também já estivemos, né? Já estivemos e fomos alcançados pelo Evangelho. E o Evangelho pode fazer a mesma coisa, o mesmo milagre na vida delas. E como que nós podemos alcançar esse espírito? Aqui Pedro tem Paulo, né? Um conselho a Timóteo muito interessante. Ao servo do Senhor não convém contender. A pessoa está zombando de você por causa da verdade, está te insultando. Aqui diz, não contenda. Não brigue com essa pessoa, não vai entrar em disputa com ela. Mas ao contrário. Então veja que sempre tem que despojar e vestir, né? Despoje-se das contendas, tira isso do seu caminho, mas se vista aqui da mansidão, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor.
que às vezes para ensinar alguém você vai sofrer o insulto, a zombaria e etc. Instruindo com mansidão os que resistem. Você está ensinando a verdade, a pessoa, não, isso aí está errado, e resiste a você, e zomba e insulta. A atitude aqui, instrua com mansidão. E a nota vem dando a resposta, né, para essa parte da pergunta aqui. Então, quando você encontrar pessoas preconceituosas contra a verdade, não enfatize demais seus pontos de vista peculiares. Eu sou diferente por isso, por aquilo outro. Não. Converse primeiro sobre os assuntos em que vocês podem concordar. Ajoelhe-se com elas em oração. Aqui tá, como que a gente pode alcançar esse estado de espírito, de mansidão aqui? Ajoelhe-se com elas em oração. Ao agir assim, tanto você quanto elas serão levados a uma conexão mais estreita com o céu. Como resultado, o preconceito se enfraquecerá e será mais fácil alcançar o coração. Para você resistir à tentação de entrar numa disputa, numa briga, só coração. Né? Ora e chama outra pessoa para orar também. Olha que bacana. Se você chama o Espírito Santo ali para trabalhar no seu coração e no da outra pessoa, aí a porta fica aberta, né? Vai enfraquecer o preconceito. É incrível como Deus tem a solução, né? Para tudo, né? Para tudo. Para todas as situações. Porque se você fizer isso, pode levar a pessoa a arrependimento e a desprendê-la dos laços do diabo. Muito bem, então nós precisamos, a primeira parte nos chama atenção para agirmos com mansidão, né? Sem contender com as pessoas. Agora, agir ao alcançar esse estado de espírito é com muita oração. Com oração. Apenas um coração transformado, né? Porque nós somos, como seres humanos carnais, muito fáceis de sermos, da ira ser ativada, né? No nosso ser. Numa discussão, num desentendimento no trânsito, ou num diálogo sobre algum ponto que, de repente, se torna discordante e se o outro lado já começa a se exaltar. E aqui enfatiza principalmente a questão espiritual. Então, é muito fácil, a gente percebe as longas discussões que existem. E me veio à mente agora mencionar as discussões que muitas vezes não acontecem na cara a cara, né? Porque às vezes as pessoas ali, enquanto estão cara a cara, um aperta a mão do outro, existe um certo respeito protocolar. Mas quando se parte para as mídias sociais, para as redes sociais, daí um não está vendo a cara do outro e daí joga tudo que tem para fora, e discussões mais bestiais e inúteis, né? Aí surgem, crescem, se desenvolvem e servem apenas para que o nome de Cristo seja desonrado e seja escarnecido pelos ímpios, que depois olha, está vendo? Tudo crente, mas olha só o que eles estão fazendo. Então nós precisamos marcar a diferença, sendo diferentes, agindo como Jesus.